Minhas irmãs, eu quero fazer um acréscimo aqui, quero deixar uma palavra dentro desse devocional, dentro dessa palavra tão poderosa que foi hoje sobre raízes familiares. E teve uma parte tão maravilhosa, onde foi dito que a nossa raiz pode e deve estar em Deus, que assume a nossa paternidade e a responsabilidade de cuidar de nós. Nós temos em mente que nós carregamos coisas dos nossos pais, costumes, hábitos, a maneira como nós fomos criadas, as raízes, né? As raízes familiares, os traços, alguns hábitos, algumas formas de pensar, pensamentos limitados, pensamentos que são grandiosos, tudo dentro de uma cultura, tudo dentro de uma criação. Aí tem alguém que é mais reprimido, tem alguém que é mais para frente, tudo por causa de uma criação. Tem alguém que é mais sonhador, outro tem dificuldade de sonhar, tudo por causa de uma criação, de uma raiz. Só que nós não podemos ficar presas nessas raízes familiares, porque muitas têm andado presas nas raízes familiares e têm repetido para si mesmo: eu sou assim porque é a minha raiz familiar. Eu sou assim porque foi a maneira como eu fui criada. Eu penso assim porque minha mãe me ensinou assim. Eu ajo assim porque o meu pai age assim comigo. Só que há uma revelação de Deus sobre a nossa vida, que embora tenhamos a nossa raiz familiar, a nossa primeira raiz tem que ser em Deus. A nossa raiz pode e deve estar em Deus. Temos raízes familiares? Sim, mas a nossa raiz principal é a raiz que nos conecta ao Senhor. Nós precisamos estar enraizadas em Cristo, tendo a mente de Cristo, pensando como Cristo, agindo como Cristo, sendo transformados pela palavra de Deus. E eu quero agregar, eu quero trazer essa palavra aqui para nós, porque nós não podemos mais, irmãs, andar feridas com questões familiares, sendo nós conhecedoras da palavra de Deus. Nós não podemos continuar andando feridas porque o meu pai não fez, porque minha mãe não fez, porque não sei o quê. Nós não podemos reproduzir na nossa vida, nós não podemos reproduzir no nosso casamento. E para aquelas que ainda irão se casar, você não pode reproduzir na sua segunda família hábitos e costumes da sua primeira família, do que você aprendeu. Você não pode, por muitas das vezes, criar seu filho da maneira como você foi criada. Se você foi criada de uma forma eficaz, debaixo de um princípio, debaixo de um propósito, debaixo de uma obediência, de um temor, de uma disciplina, ok, glória a Deus. Mas se você foi criada de forma bagunçada, sem princípio, sem destino, você não pode reproduzir isso na vida dos seus filhos. Então nós precisamos colocar os nossos olhos que existe uma raiz que nós precisamos estar conectadas, e essa raiz é em Deus. E quando eu estou enraizada em Deus, quando eu estou enraizada em Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, minhas ações são diferentes, meus pensamentos são diferentes. Eu não vou mais ficar crucificando meu pai pelo abandono, pelas dores, pelas marcas, pelos vícios que ele tinha. Eu não vou mais ficar crucificando a minha mãe por tudo de ruim que ela fez, tantas palavras de maldição que ela lançou, porque ela era ignorante, ela não servia a Deus, ela não conhecia a palavra, talvez estivesse dentro da igreja, mas não tivesse vida de palavra, não teve um caráter transformado. E você, minha amada, não pode carregar mais, não pode levar essa bagagem. Você tem que entender que termina em você. Ciclos ruins terminam em você. Terminam a partir do momento que as escamas caem dos seus olhos e os seus olhos já estão limpos, limpos pela palavra, porque você conhece a palavra, você conhece a Deus. E você precisa orar, reconhecendo a paternidade de Deus, reconhecendo que Ele é o seu pai, que Ele é o seu mestre, que Ele é o seu dono. Quando faltou pai terreno, não faltou Deus. Quando faltou mãe terrena, não faltou Deus, porque Deus faz brilhantemente o papel de pai, mãe, avô. Ele cumpre perfeitamente todos os papéis, porque Ele criou todos os papéis, então Ele cumpre brilhantemente. A essência do Senhor é a verdade, é o amor. Você precisa olhar para Deus como seu pai e começar a liberar, sair das feridas, querer curar as feridas, sair do vitimismo,
Sai disso, irmã. Sai disso em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Mude seus olhos, mude a maneira como você vê, como você enxerga. Queira ter um futuro, queira ter uma vida abençoada, queira ter um casamento abençoado, queira ter um projeto de vida abençoado, queira ter uma vida com Deus diferente. Você não tem que ficar se martirizando, pensando no que passou. Não, é vida nova, é tempo novo, é tudo novo. Raízes curadas, raízes curadas. Comece a orar para Deus curar as suas raízes, curar as suas dores. Confesse a Deus as suas dores. Confesse a Deus as coisas que te machucam, as coisas que te atribulam. Peça perdão, ame. Faça diferente, não fique reproduzindo coisas ruins. Não seja uma máquina de ficar reproduzindo coisas ruins. Não seja uma impressora que vai ficar toda hora imprimindo coisas ruins em você, nos seus. Ah, porque o fulano não vai aceitar. Não interessa, não é sobre o fulano, é sobre quem você é em Cristo. Eu não vou pedir perdão não, porque ele não vai me perdoar. Eu não vou pedir perdão não, porque ele nem quer olhar para mim. Não é sobre o que o outro está fazendo, minha amada. É sobre o seu primeiro passo. É sobre o que você tem que fazer, independente do que o outro está pensando. Porque você tem que entender que existe um Deus que é o seu Pai, que te perdoa, que te ama, que te acolhe, que te entende, que esquadrinha sua mente, que esquadrinha o seu coração, que sabe tudo sobre você, sabe de todas as sujeiras, as corrupções, sabe de tudo que é imundo e ainda ama, perdoa, reconhece, lava no sangue dele, lava nas águas purificadoras. Deus sabe tudo sobre você. E te ama, te perdoa, te respeita, te dá dignidade, te chama de filha. E isso basta. Reconheça a paternidade de Deus na sua vida e na sua história. Pare de ficar carregando feridas. Para. Feche esse ciclo. Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Queira ser curada. Fale para Deus que você quer ser curada. Você quer sair desse banco de lágrimas. Você quer sair desse lamaçal. Você quer sair desse vitimismo. Você quer sair desse ciclo tenebroso. Admita para Deus e se posicione dentro disso. Se posicione como uma mulher. Você não é menina. Não somos mais meninas. Somos mulheres. Mulher se comporta como mulher. Seja curada. Em nome de Jesus. Se levante. Em nome de Jesus.